Good morning, my dear. How are you? A teacher tá morrendo de saudade de vocês. Então, essa semana, para nós iniciarmos a matéria nova, a teacher resolveu fazer o videozinho explicando a matéria, para que vocês também não esqueçam de mim, não esqueçam da minha voz, né? E a gente tenha um pouquinho de contato, ok? Então, essa semana, pessoal, nós vamos trabalhar com os personal pronouns. São os pronomes pessoais igual aqueles que nós temos em português, que seria eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Em inglês, nós temos uma pequena mudança, uma pequena diferença do uso desses pronomes pessoais. Então, a teacher vai colocar aqui e a teacher vai explicar cada um deles, tá? Vocês têm lá na atividade uma tabelinha que eu gostaria que vocês copiassem no caderno e vocês assistissem a aula e prestassem bastante atenção. Assistam quantas vezes forem necessárias o vídeo para que vocês compreendam bem e principalmente também a pronúncia. Vamos lá então? Então em inglês a gente tem, o primeiro é o I, tá? Esse I, ele é representado pela letra I. Só que existe uma diferença entre a letra I maiúscula e a letra I minúscula. Por quê? Porque em inglês, esse I, olha a pronúncia, I, esse I, ele significa eu. Significa eu. E para ser eu obrigatoriamente tenho que sempre escrever com a letra maiúscula. Se você usar simplesmente o I normal, aquele I que nós usamos para escrever, então ele vai ser apenas a letra I. Ele não vai ter não vai ser um pronome, ele vai ser I. Então, sempre para ser eu, nós temos que usar com letra maiúscula, correto? Depois, nós temos o you. O you, vocês podem perceber ali na folhinha de vocês, que ele vai ser usado tanto no singular quanto aqui embaixo no plural. Ele é a mesma palavra e a gente pronuncia you, you. Só que no singular ele vai ser você e lá embaixo no plural ele vai ser vocês. Mas ele é escrito da mesma maneira e falado da mesma maneira. Então ele pode ser ou você ou vocês. Depois, pessoal, nós temos 3 pronomezinhos que eles são os diferentes. Eles gostam de ser os diferentes da turma. Então, a teacher até vai destacá-los para vocês entenderem melhor. Nós temos o he, nós temos o she e nós temos o it. Esses 3 pronomes aqui, que também são do singular, eles têm uma coisa de diferente dos outros pronomes, tá? Então, o he, eu sempre vou usar significa ele. Mas ele quem? Ele apenas para pessoas. Ele pode ser homem, moço, rapaz, menino, sempre para pessoa do sexo masculino, somente para a pessoa. Então eu quero falar, o pai é he, o amigo é he, o menino é he, sempre para o sexo masculino. Quando eu tenho she, vai ser ela, também apenas para pessoas. Então aqui eu vou me referir às mulheres, né? Então, por exemplo, Maria é she, porque é ela. Teresa é she, porque é ela. A criança é she, porque é ela. A mulher, she, porque é ela. Então, vou repetir. He, olha a pronúncia. He, ele para pessoa. She, ela para pessoa. O it, ele é bem importante e ele é muito utilizado. O it, ele significa ele ou ela.
Nossa, professora, mas então ele e ela, e tudo ele e ela, como que vai ficar? Esse it vocês sempre vão utilizar para coisas, objetos e animais. Então, a teacher vai dar um exemplo aqui. Animais, tá? Então, assim, eu tô falando desse pincel. Esse pincel não é pessoa, então eu não posso usar nem he nem she, eu vou usar it. Eu tô falando do meu cachorro, ele não é pessoa, então eu vou usar it. Eu tô falando da mesa que eu estou utilizando aqui para segurar o quadro, eu vou falar it, porque ela é um objeto. Eu vou falar do quadro que eu estou usando, o quadro branco aqui, é it, porque ele é um objeto. Então, sempre que você for utilizar como animal ou objeto ou alguma coisa em geral que não se refira à pessoa, nós sempre falamos it, ok? Lembrando, pessoal, que todos esses aqui, ó, esses 5 primeiros, eles fazem parte do quê? Do singular, tá? Singular. Então, nós temos aqui, ó, o I é primeira pessoa. Deixa eu fazer de uma outra cor aqui para vocês visualizarem. O I é primeira pessoa do singular. O you é a segunda pessoa do singular. O he, she, it, eles são juntos. Então, eles pertencem à terceira pessoa do singular, né? Terceira pessoa do singular. Agora, nós temos também o plural, ok? Nós temos também o plural. Mas antes de eu falar do plural, eu quero ressaltar uma coisinha a mais nesses 3 aqui. Não sei vocês, mas eu acredito que muitos têm um animal de estimação em casa, assim como eu também tenho a minha cachorrinha Lola. Então, pessoal, quando nós estamos falando de animais, existe uma diferença entre o animal da rua, um animal qualquer, um animal que apareceu na sua casa, um passarinho que está voando no céu, e aquele animal que é seu, o seu animal de estimação, que em inglês a gente chama de pet, né? Por isso é pet shop, loja de animais de estimação, porque a gente não leva qualquer animal lá, a gente leva o nosso, aquele que é nosso, que pertence à nossa casa. Então, pessoal, quando eu tenho um animal que é meu, ele pertence à minha casa, ele é meu de estimação, eu também posso usar só para ele o he e o she. Como assim, professora? Então, a teacher vai dar um exemplo. A minha cachorrinha, ela chama Lola, e ela é minha, é da minha filha, então ela vive aqui na nossa casa, então ela é considerada parte da família. Então, como ela é parte da família, ela tem a cama dela, ela tem a comida dela, eu posso chamar ela de she, porque ela é uma fêmea. Se eu tiver um papagaio, que ele faz parte, ele é meu, ele fica aqui na minha casa, ele mora aqui, ele é macho, então eu vou chamar he. Agora, se aparecer um animal ali na rua, um cachorro, andando aqui pela rua, que você não sabe de quem é, você não tem conhecimento dele, você nunca ouviu antes, então você vai trabalhar como it, você vai chamar ele de it. Por quê? Porque ele é simplesmente um animal qualquer, ele não faz parte da sua família, ok? Então a teacher vai repetir essa parte para ficar bem frisado. Se você quiser, você pode chamar o teu animalzinho de estimação, teu cachorro, teu gato, teu passarinho. Se for macho, he, e se for fêmea, she. Pode, porque ele é da família, ele é seu. O animal qualquer, aquele que vive lá na fazenda, lá no sítio, em algum lugar, e aquele que é da rua, então você vai tratá-lo como it, porque ele não pertence, ele não é teu de estimação. Ok? Ficou clara essa parte? Tá bom? Agora nós temos os outros 3 que são plural. Então nós temos
o I. O I. Nós temos o you novamente. Vejam que a teacher falou que ele ia repetir. E depois nós temos o they, tá? O they. Vamos frisar uma coisa aqui, que é a questão da pronúncia. Então, olhem, prestem bastante atenção na pronúncia. We, you. Esse they, lembram que a teacher já explicou para vocês que quando a gente fala uma palavrinha que tem o TH, a gente tem que colocar a língua no meio dos dentes, até botar a língua para fora. Ó, they, tá? Não é they e nem they. É they. Coloca a linguinha para fora e pronuncia. Então aqui, pessoal, o I significa nós, né? Nós. O you significa vocês. Lembram que a teacher falou? Você e vocês. E o they significa eles ou elas. Aqui nesse caso nós vamos usar para tudo. Como assim, teacher, para tudo? Porque aqui em cima, pessoal, quando nós trabalhamos o singular, a gente dividiu. Para sexo masculino tem que ser o he, para sexo feminino tem que ser she. Aqui no plural não existe. Se eu estiver falando de todas as canetas, é they, são elas as canetas. Se eu estiver falando de todas as pessoas, são they também, são elas, they do mesmo jeito. Então no plural não existe diferença se é objeto, se é pessoa, se é animal. Você vai usar they para todos os elementos, coisas, objetos, animais e pessoas. Aqui então nós temos a composição do plural, tá? Essa partezinha aqui, pessoal, o singular e o plural, não está lá no quadrinho que a teacher passou para vocês copiarem no caderno. Vocês podem até fazer isso daqui lá, para vocês saberem a diferença, quais são do singular e quais são do plural. E aqui nós temos, o I é a primeira pessoa do plural, o you é a segunda pessoa do plural e o they é a terceira pessoa do plural. Esses pronomes vocês vão utilizar a vida inteira que vocês forem falar inglês, vocês vão utilizar esses pronomes pessoais, tá, pessoal? Porque eles são o sujeito da frase. Quando a gente tá falando da mesa, uma mesa, eu tô falando it. Ela é o sujeito, eu tô falando dela. Se eu tô falando she, que eu estou me referindo a Maria, por exemplo, she é a Maria, ela é o sujeito, eu estou falando dela. Se eu estiver falando quando nós voltarmos para a escola, we. When we come back to school, o we seria nós, quando nós voltarmos. Então, o we é nós. Então, é de quem nós estamos falando. Nós, alunos, professores, direção, orientadores. Então, é muito importante que vocês decorem isso aqui, pessoal. Não tem como. Não existem regras específicas para vocês. É uma questão de decorar. Vocês têm que saber isso aqui. Saber quando que eu uso, tá? Lembrar da questão do i. Mesmo que for no meio da frase, tem que ser com letra maiúscula. O he para a pessoa do sexo masculino, o she para a pessoa do sexo masculino, o it para coisas, objetos e animais, sempre no singular, uma coisa só, uma pessoa só, uma coisa só, tá? E aqui embaixo para o plural. Então, assim, é muito importante que vocês assistam várias vezes esse vídeo, que vocês treinem a pronúncia, que vocês copiem bem direitinho lá no caderno de vocês e que vocês aprendam de fato o que cada um deles significa, como que eu escrevo, para que a gente agora
próximo passo, as próximas matérias que nós formos trabalhando, que vocês vão utilizar os pronomes pessoais, vocês tenham ele na cabecinha de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula que a teacher preparou para vocês, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Podem me mandar no privado ou lá no grupo da turma de vocês, que na medida do possível a teacher vai responder a todos, ok? Tô com muita saudade de vocês. Tenham um excelente dia, uma ótima semana, ok? E kisses and hugs for you. I love you. Bye bye.